vamos dar início à primeira aula de trigonometria, que trata de definições básicas e primeiras propriedades. Vamos começar com o triângulo retângulo, que é aquele triângulo que possui um ângulo reto. Os outros dois ângulos são, portanto, agudos, devido à propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo na geometria euclidiana, que dá 180 graus. Vamos denotar por alfa e beta as medidas dos dois ângulos agudos desse nosso triângulo aqui. Os lados do triângulo que são adjacentes, ou seja, colados nos ângulos agudos, nós chamamos de cateto. São os catetos. Então aqui nós temos um cateto aqui que está colado no ângulo alfa e um cateto que está colado no ângulo beta. Nós dizemos um cateto adjacente ao alfa e outro cateto que está adjacente ao beta. Esse cateto aqui é o cateto adjacente a alfa e ao mesmo tempo está oposto ao ângulo beta, quer dizer, ele não está colado no ângulo beta. Um problema muito comum com que se depara um estudante no início do curso de trigonometria é fazer a pergunta errada. Ao se deparar com um triângulo retângulo, perguntar imediatamente quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Essa pergunta por si só não tem sentido, porque o cateto, para ser oposto, deverá ser oposto a alguém, a algum ângulo. O adjacente a algum ângulo. Por exemplo, esse cateto aqui, ele é oposto ao ângulo beta. Ao mesmo tempo, esse mesmo cateto ele é adjacente ao ângulo alfa. Enquanto que o outro cateto, que é adjacente a beta, que está colado nele, ele é também oposto ao ângulo alfa. O lado do triângulo que é adjacente aos dois ângulos agudos e, portanto, oposto ao ângulo reto, nós chamamos de hipotenusa. A hipotenusa é o maior dos lados de um triângulo retângulo. Vamos denotar genericamente as medidas desse triângulo por A, B e C. A aqui representando a medida da hipotenusa e B e C representando as medidas dos catetos. Pelo teorema de Pitágoras, que diz que em todo triângulo retângulo o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, nós obtemos com essa nossa notação que B ao quadrado mais C quadrado igual a A quadrado. Vamos agora definir o que é o seno de um ângulo. Vamos nos valer desse nosso triângulo retângulo aqui. O seno do ângulo alfa é definido num triângulo retângulo como um quociente entre duas medidas. O quociente entre as medidas do cateto oposto ao ângulo e da hipotenusa. Nesse nosso caso, o cateto oposto ao ângulo alfa mede C e a hipotenusa mede A. Então o seno do alfa, nesse nosso caso aqui, fica C sobre A. Observe que o C é menor do que A, uma vez que a hipotenusa é o maior dos lados do triângulo retângulo. Em outras palavras, o seno do ângulo agudo, esse ângulo aqui é agudo, é menor do que 1. Vamos definir agora o cosseno de um ângulo. É novamente um quociente entre duas grandezas. Cosseno do ângulo alfa
é definido como o coeficiente entre as medidas do cateto adjacente ao ângulo alfa e da hipotenusa. Nesse nosso caso específico seria, bom, o cateto adjacente ao ângulo alfa, que nesse caso é o B, e a hipotenusa o A, então nós vamos ter B sobre A. Novamente nós temos B menor do que A, uma vez que B é cateto e A é hipotenusa, e portanto esse coeficiente B sobre A é algo também menor do que 1. O caso particular em que A é igual a 1, ele vai nos fornecer uma simplificação dessa situação. Observe que se A for igual a 1, a medida do cateto C, a medida C do cateto oposto ao ângulo alfa será o próprio seno do alfa. E o B será o cosseno do alfa. Ok? Então, toda vez que você se deparar com um triângulo retângulo cuja hipotenusa já tem medida 1, os catetos terão como medida seno e cosseno de um dos ângulos agudos aí. Muito bem, para recapitular, o seno do ângulo alfa nesse nosso triângulo aqui vai ser C sobre A, cateto oposto ao alfa sobre hipotenusa, né? E o cosseno, cateto adjacente, medidas do cateto adjacente sobre hipotenusa. Analogamente, o seno de beta, seno sempre definido de mesma forma, felizmente, o seno de qualquer ângulo é o coeficiente entre as medidas do cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa, B sobre A, portanto. E daí nós concluímos que para saber a medida do B, bastaria, por exemplo, multiplicar o A pelo seno do beta. E o cosseno do ângulo, como sempre, é o coeficiente entre as medidas do cateto adjacente ao ângulo e da hipotenusa. Com consequência do fato de cosseno de beta, nesse caso ser C sobre A, nós vamos encontrar que C é igual a A vezes cosseno de beta, da mesma forma que nós obtivemos aqui anteriormente. Vamos ver agora uma relação importantíssima na trigonometria, chamada relação fundamental da trigonometria, devido à importância dela. Com a nossa representação genérica aqui, o seno do ângulo alfa é C sobre A e o cosseno do ângulo alfa é B sobre A. Então, o seno ao quadrado de alfa é C sobre A ao quadrado. O cosseno ao quadrado de alfa é B sobre A ao quadrado. Nós obtemos, então, C2 mais B2 sobre A2. Por outro lado, é bom lembrar agora que C2 mais B2 ou B2 mais C2, como se queira, por Pitágoras, é o quadrado do A. Então o que tem aqui em cima é o A quadrado, que dividido por ele mesmo dá 1. Em outras palavras, o quadrado do seno de um ângulo mais o quadrado do cosseno desse mesmo ângulo é sempre igual a 1. O quadrado do seno do ângulo mais o quadrado do cosseno desse mesmo ângulo é sempre igual a 1, seja qual for esse ângulo. Vamos ver aqui um primeiro exemplo, considerando um triângulo de hipotenusa unitária, cujos catetos têm por medida B e C. Vamos determinar as medidas desses catetos em função de um dos ângulos agudos. Muito provavelmente, mais de 70% de alguns problemas são resolvidos na interpretação do texto. Interpretando esse texto aqui, nós podemos fazer um desenho de um triângulo retângulo de hipotenusa unitária, cujos catetos medem B e C, e nós chamamos de alfa a medida de um dos ângulos agudos. Uma vez dispondo da medida da hipotenusa e do seno e do cosseno de um dos ângulos agudos de um triângulo retângulo, nós conseguimos encontrar as medidas dos dois catetos. O cosseno do ângulo alfa, nesse nosso caso aqui, vai ser B sobre 1, que é B,
uma vez que o cosseno de qualquer ângulo num triângulo retângulo é o quociente entre as medidas do cateto adjacente a esse ângulo e hipotenusa. Então, o cosseno do ângulo alfa é B, então B está achado aqui. E de maneira análoga, nos lembrando da definição do seno do ângulo, nós obtemos que o seno do alfa é C sobre 1, ou seja, C vai ser o seno do alfa. Ok? Vamos definir agora a tangente de um ângulo. Nesse caso, ainda estamos trabalhando com ângulos agudos, mas no futuro não necessariamente. A tangente do ângulo agudo num triângulo retângulo é definida como quociente entre as medidas do cateto oposto a esse ângulo e do cateto adjacente a esse ângulo. Analogamente, veja que a tangente do ângulo beta, definida também da mesma forma, felizmente, ela vai nos fornecer B sobre C, medidas cateto oposto a beta e cateto adjacente a beta. Cateto oposto a beta e cateto adjacente a beta. O que nós obteríamos ao dividir o seno pelo cosseno do ângulo? Com a nossa representação, nós obtemos que o seno do ângulo alfa é C sobre A, o cosseno do ângulo alfa é B sobre A. Ok? Mas esse C sobre B aqui, observe, esse C sobre B aqui é a tangente do ângulo alfa. Ok? Uma questão importante sobre notação. Observe que o que eu tenho feito aqui é essa identificação. Quando nós escrevemos seno ao quadrado de alfa, isso significa que nós estamos tomando o quadrado do seno do ângulo alfa. Por que é que esse 2 aparece aqui de maneira esquisita? Isso é muito comum acontecer também. Se nós escrevermos assim, nós estamos querendo representar uma outra coisa. O seno de alfa ao quadrado é seno do quadrado do ângulo alfa. Observe que isso aqui é diferente disso. Uma coisa é você falar no quadrado do seno de um ângulo. Outra coisa é você falar no seno do quadrado desse ângulo. São coisas extremamente diferentes. Então, toda vez que você vê seno quadrado de alfa, você na verdade está vendo o quadrado do seno desse ângulo. Ok? Muito bem, com essa observação sobre notação aí, a gente finaliza essa primeira aula. A próxima aula vai tratar sobre o ciclo trigonométrico. Até lá, pessoal.